Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Realmente, Marcos, nesse mês agora que se dedica aos seres humanos, a questão do câncer de próstata, nós também temos o problema de câncer de próstata também em cães, né, principalmente, menos em gato e nos outros animais, mas principalmente nos cães, onde 98% desses cânceres que aparecem de próstata em cão, eles são benignos. Apenas 2% desses cânceres de próstata em cão é que ele tem características malignas que você necessita fazer quimioterapia e um tratamento mais agressivo para contornar e controlar esse câncer, tá? Na orientação, no exame de próstata, existem duas técnicas que você faz o exame em cães. Tem a técnica de você fazer através de palpação mesmo, do toque com o dedo, onde o médico veterinário vai introduzir o dedo no ânus do cão e vai fazer a avaliação dessa próstata do cão, tá? A outra técnica é você fazer a utilização de equipamentos, no caso a ultrassonografia, onde você vai verificar nessa ultrassonografia se existe aumento de próstata, né? Se existe ali alguma alteração nessa próstata, como também, dependendo do equipamento que você esteja utilizando, você pode utilizar o Doppler desse equipamento e verificar se ali existe presença ou não já de alguma alteração de algum câncer nessa próstata. Verificando o aumento dessa próstata ou o aparecimento de uma neoplasia, né, de um câncer, a indicação é que você faça a castração desse animal, já que na hora que você realiza a castração, ocorre por si só com a eliminação dos testículos e a diminuição do hormônio testosterona, que é produzido pelos testículos. Aí vai ocorrer a involução dessa próstata e como 98% dos casos são benignos, aí esse animal vai ficar curado sem necessitar você fazer a utilização de quimioterapia e também ele vai desaparecer os sintomas, né, que esse problema do aumento de próstata causa. É verdade que dentre esses 2%, o câncer de próstata está mais presente nos animais idosos? Isso, à medida que o cão ele vai envelhecendo, essa próstata ela começa a aumentar em virtude de várias agressões que ela sofre ao longo do tempo, né? Ela vai aumentar, assim causando desconforto, dor, o animal começa a sentir dor quando vai urinar, dificuldade de urinar, fica urinando, pingando muitas vezes em virtude do aumento da próstata e do estreitamento da uretra, né? Aí esse animal pode apresentar sangramento, pode apresentar várias características, inclusive dificuldade até de defecar, porque a próstata cresce tanto que faz uma compressão, né, na ampola retal, dificultando assim o animal também em defecar. Então todos esses sintomas aí faz com que você suspeite que esse animal tem uma alteração de próstata. E o diagnóstico principal vai ser através da ultrassonografia. Diagnosticar positivamente o câncer de próstata em animais é o fim, por exemplo, é uma sentença de morte em alguns casos, ou os tratamentos hoje estão tão avançados que realmente a cura ela é possível? Isso, Marcos, a cura é possível, né? O diagnóstico, à medida que você faz esse diagnóstico do câncer de próstata em um cão, né, ou em um gato, que é mais raro, mas em um cão principalmente, só a castração por si só, ela já resolve 98% dos casos, tá? Só essa castração. Esses outros 2% hoje tem medicações para que utilização como quimioterapia que você consegue, na maioria dos casos, o tratamento adequado faz com que esse animal fique curado e fique eliminado desse câncer de próstata. Então vamos só recapitular, quais são os sintomas de câncer de próstata em cães? Bem, primeiro o animal você vai identificar ele com a dificuldade de urinar, muitas vezes também uma dificuldade de defecar, ele pode ficar urinando em pingos,
em virtude da compressão da uretra, ele pode sentir dor ao urinar, né? Então essas características aí é que aparecimento de sangue na urina. Então, essas características faz com que você direcione, leve o animal para um médico veterinário e ele, ao fazer os exames necessários, né, principalmente a ultrassonografia, você consegue fazer esse diagnóstico. E como é que a gente sabe se o cachorro está com câncer? Só através do exame? Aí, o câncer, Marcos, para você detectar, você teria de fazer uma punção, tá, essa próstata para você fazer o diagnóstico definitivo. Existe também a técnica de quando ele já está em quadro de câncer confirmado, aí você pode fazer a remoção cirúrgica dessa próstata, fazendo com que esse animal aí você possa retirar na sua totalidade esse tumor com malignidade que ele provavelmente tenha. É importante que nesse mês de novembro, por exemplo, o dono do cão que nunca o submeteu a um exame, ele possa fazer? Isso, Marcos. Esses exames eles podem ser de rotina na clínica, né, principalmente em animais idosos, animais a partir dos 7 anos de idade, que já são considerados animais sênior, que ainda não são castrados, né? Isso aí é uma doença mais comum em animais que tem ainda os testículos, e você pode estar fazendo o exame aí de ultrassonografia do seu cão para que você possa diminuir ou eliminar o risco de um aparecimento de câncer de próstata. Agora, mesmo que seja benigno, por exemplo, eu tenho que seguir algum tratamento também? Tem sim. Quando você diagnostica que o animal tem um câncer de próstata, mesmo benigno, a indicação é que você, além das medicações de eleição que o médico veterinário vai prescrever, você também possa estar fazendo a castração desse cão para diminuir assim a quantidade de hormônio, testosterona circulante no organismo, diminuindo assim a próstata e eliminando os riscos de um comprometimento maior para esse animal. Esse exame, no caso, tem que ser feito todos os anos? Aí você pode fazer uma avaliação periódica. Se você tem uma incidência, se o cão tem um aumento, você, mesmo fazendo a castração, você vai fazer o acompanhamento mensal ou semestral dessa próstata, até que ocorra a involução. E em um caso normal, o ideal é que você faça uma avaliação no seu cão, pelo menos um check-up uma vez por ano. Agora, eu posso, por exemplo, aliás, o cachorro ele pode ter o câncer de próstata mais de uma vez? Pode sim, desde que você faça, por exemplo, ele pode ter um aumento da próstata hoje, um câncer de próstata benigno, e você fez a castração do seu cão, então ocorreu uma involução, porém a próstata continua lá. Ela pode ter um novo aumento em virtude de outros fatores, inclusive com o que era benigno pode se tornar maligno em virtude de uma alteração de uma célula na próstata, já que ela continuou, não houve a remoção cirúrgica e pode realmente acontecer novamente. A castração também é aconselhável para tumores malignos? Para tumores malignos também, você vai aí, na situação do tumor maligno, você vai fazer a castração e provavelmente o tratamento de quimioterapia e a remoção cirúrgica da próstata. A questão, por exemplo, do tratamento é bastante demorado ou não? Às vezes não, Marcos. Às vezes com uma bateria de quimioterapia aí que você execute durante um período determinado, vai depender de caso a caso, o animal ele já fica curado de imediato. Dizendo o que acontece nos seres humanos, por exemplo, o animal que tem câncer, ele muda também as suas características físicas ou não? Bem, Marcos, na questão das características físicas pode mudar, em virtude do animal apresentar inapetência, ele pode apresentar vômito, porém a queda de pelo, né, que acontece nos seres humanos, não é observado em tratamento de quimioterapia em animais. Então os animais eles permanecem com a sua pelagem com pelo normalmente, mesmo durante ou após o período de quimioterapia. E se não for tratado, pode levar à morte? Sim, se não for tratado, esse animal ele pode ir a óbito em virtude principalmente de metástases que essas células cancerígenas
alienígenas, elas podem se deslocar para várias partes do corpo, principalmente pulmão, fígado, né, o baço, rins, causando assim o óbito desse animal. Dr. Robson, aqui no Seridó, por exemplo, cresce bastante o número de animais com esse tipo de câncer ou não? A incidência de câncer de próstata aqui na região do Seridó é bastante considerável. Tá? Quando você vai fazer a ultrassonografia desses animais mais idosos, sempre você encontra essas alterações a nível de próstata. O bom é que essas alterações, esses cânceres de próstata em cães, principalmente aqui na região de Seridó, eles são benignos. Então, só com a castração você já consegue resolver esse problema desse animal. Tem a ver com a questão, por exemplo, da nossa criação, ou a forma como a gente cria os animais favorece, por exemplo, o câncer de próstata? Não, aí não vai ter correlação. Algumas pessoas já tentaram fazer estudos relacionando esses animais à questão de cruza, se ele já cruzou alguma vez, se ele o tipo de alimentação. Então aqui na nossa região ainda não tem relatos científicos quanto à questão da criação do animal em si, Marcos. Agora você pode seguir alguns cuidados para evitar que o animal ele não contraia, por exemplo, o câncer? O principal cuidado que você tenha é você fazer a castração. Só em você já fazer o procedimento de castração, você já consegue diminuir assim a possibilidade do seu cão ter câncer de próstata. Claro que nesse mês de novembro a gente chama atenção para o câncer da próstata, mas quais os outros tipos de cânceres que também mais atinge, por exemplo, o animal, o gato, o cachorro? No período, a gente falou mês passado, no outubro rosa, a gente falou do câncer de mama. Então é muito comum, é mais comum o câncer em fêmeas, tá? O câncer de mama em fêmeas, aí, tanto em cadela como em gatas, em virtude da utilização desses hormônios, desses medicamentos anti-cio, né? Que são hormônios à base de progesterona que predispõem o animal a ter o câncer de mama. Mas o mais comum aqui na nossa região realmente é o câncer de mama. Depois vem os outros cânceres, principalmente câncer de pele, que mais acomete aí esses animais que são despigmentados, principalmente cães. Aí você observa consideravelmente esses cânceres de pele. O câncer de próstata, no caso, ele altera, por exemplo, a vida sexual do cachorro ou não? Altera sim, Marcos. O que é que vai acontecer? Esse animal vai sentir dor durante o ato sexual e ele vai ficar sem querer fazer o coito, sem querer cruzar. Então isso aí ele vai ficar realmente com uma inapetência sexual. Todo esse tratamento, no caso, desde a descoberta até o tratamento, é feito aqui em Caicó? É feito sim, aqui em Caicó você consegue fazer os diagnósticos, o diagnóstico clínico, você consegue fazer o diagnóstico a nível de exame de ultrassonografia. Na clínica a gente consegue realizar esse exame e também você faz a coleta desse material para fazer o exame histopatológico, que aí você manda para os laboratórios, seja da Universidade de Patos, ou seja no laboratório a nível de São Paulo ou Minas Gerais, como também você pode fazer lâminas e ler aqui no laboratório, você consegue fazer essa leitura e assim o diagnóstico preciso desse câncer. Agora, no caso, a recuperação é feita na própria residência da pessoa? Isso, a recuperação, o tratamento é feito na residência das pessoas, tá? Se for necessário quimioterapia, fica trazendo para as quimioterapias na clínica, e se for cirúrgico, faz o procedimento na sala de cirurgia e o pós-operatório pode ser realizado em casa. Quando é detectado, por exemplo, em animais de rua, é mais difícil, por exemplo, a descoberta, o tratamento? Quem é que se sente responsável por exemplo, trazer um animal de rua que no caso esteja com esse câncer? Essa questão de animal de rua é um pouco complicado, porque se você observar os animais de rua, a responsabilidade é do município, tá? Alguém soltou esses animais na rua. Eu gosto de dizer muito que animal que está na rua, ele é vítima. Ele não é culpado, ele é vítima por estar na rua. Alguém o abandonou na rua, tá, Marcos? Mas aqui em Caicó, quem faz um brilhante trabalho é o pessoal da ACAPAM. Porém, eles não têm condições de abarcar, né, de acudir todos os animais que estão soltos na rua.
e eles precisam de ajuda. É importante que as pessoas se sensibilizem e ajudem a Capan, que a Capan faz um trabalho de acolhimento, né, um trabalho de tratamento em diversos animais que estão aí expostos na rua, e que era de competência do município fazer os trabalhos, mas infelizmente aí também a gente tem de entender a dificuldade que os municípios hoje enfrentam. Os municípios hoje estão passando por uma série de dificuldades financeiras, que muitas vezes falta até produto para os seres humanos. Então a gente tem de ver esse contexto, e esse tratamento que é feito em animais de rua é geralmente pessoas que sensibilizam e que levam para as clínicas para fazer os tratamentos. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Até sexta-feira e um bom final de semana a todos.